E aí pessoal, eu sou José Ortiz, hoje dia 11 de novembro de 2022, começando o estudo com o índice futuro, o INFUT, teve uma alta hoje de 2,32%, e voltando aqui ao gráfico, né, se vocês veem aqui essa linha de tendência, aqui já foi suporte, aqui da mesma maneira, aqui atuou um pouquinho como resistência, caiu, suporte, e aqui novamente segurou nessa região aqui do 111,725. Aqui há também um padrão, né? Um padrão aqui, um padrão gráfico, que tem esse alargamento. Então, geralmente acontece o quê? Bate aqui no fundo, deixa algum tipo de sinal e retoma para cima, quando toca aqui na parte de baixo. E na parte de cima, tocou aqui, procurar venda. Até o momento que rompa, geralmente faz o pullback para continuar a cair. Da mesma forma na parte superior. O interessante é o quê? Quando acumula tanto na parte inferior na parte superior. Então, por exemplo, aqui, se o preço fica mais ou menos aqui nesse ponto, a probabilidade de ter força, juntar força, para subir e romper é maior do que se ficar aqui como está atualmente. Que vocês veem que são movimentos um pouco mais amplos, né? Perde força, retoma. Se puxar aqui, provavelmente segura aqui nessa resistência agora, até um ponto que rompe, isso aqui vira um suporte e aí puxa. Mas dentro aqui desse padrão, realmente o interessante é operar as partes extremas dele, a parte inferior e a parte superior. Quanto aos indicadores, o OBV também se não demonstra nada, né? Esse lateral. O estocástico também não mostra, por exemplo, se estivesse aqui no fundo, o estocástico virando, seria mais interessante do que no ponto que se encontra hoje. Quanto ao IFR também não mostra nada, né? Um pouquinho mais abaixo, mas dentro desse padrão tá normal. Quanto ao IBOV agora, o IBOV também dentro de um alargamento e dentro desse canal maior, né? Um ponto importante aqui para ele seria justamente aqui essa média de 80, um ponto que poderia segurar. E vocês veem aqui que no dia de ontem perdeu, né? Perdeu esse ponto com força e hoje retomou. É interessante é o quê? O interessante seria que na segunda-feira abrisse com um pouco mais de força para romper aqui essa região, porque pode ser apenas um pullback aqui nesse ponto para continuar até a parte de baixo. E de maneira semelhante ao INFUT, interessante operar as extremidades, tá? Então ainda falta um pouquinho para que chegue nessa extremidade aqui de baixo. Torcer realmente para que seja um movimento aqui que puxe para cima, apesar da incerteza, né, do cenário atual. Um ponto a favor para alta seria justamente aqui a força do OBV. O OBV continua forte, vocês veem aqui esse ponto, enquanto o preço continua aqui, né? Então o OBV está legal. O volume também tem sido legal nos últimos dias. Então aguardar aí, ver o que o IBOV nos mostra, né? Quanto ao dólar, um dólar essa semana puxou forte. Vocês veem aqui o ponto, né? Que está ainda, não conseguiu engolfar aqui o candle da semana anterior, que foi bem forte. Então, continua dentro dessa consolidação, dentro desse canal. Agora os ativos JSLG3, no tempo gráfico diário, havia deixado aqui um OCOI, um ombro, cabeça, ombro invertido, um OCOI pequeno, que chegou no alvo, mas junto com esse OCOI pequeno, havia rompido aqui um OCOI maior, né? Aqui vocês veem no tempo gráfico diário, mas também pode ser notado no semanal. Rompeu, chegou a bater aqui nos 8,23, mas longe ainda do alvo, que era na casa dos R$10. É importante notar aqui a presença dessa resistência. Assim, eu gosto de deixar até em outra cor e também outro estilo, né, da linha. Vocês veem aqui como segurou, que eu havia segurado uma vez, duas, três, e agora aqui novamente. Então é um ponto para quem está no ativo ficar de olho, porque geralmente aqui nessa região os compradores se desfazem da compra e os vendedores
já entra um pouco mais forte, né? Porque sabem que é um ponto em que pode dar venda. Um outro ativo é Modal 3. Fiquei de olho essa semana, na quarta-feira, a bolsa caiu e o ativo havia subido bastante. Na quinta-feira da mesma forma, manteve-se praticamente neutro. E hoje subiu um pouco também. Está nessa região aqui da média de 80, só que o mais interessante nesse ativo eu consideraria no tempo gráfico mensal, porque aqui vocês veem que pode deixar um trap, né? Tentou perder esse fundo aqui no candle 10, caso supere nos 3,17, ativaria uma compra, jogando esse aqui 2 vezes para cima e com stop aqui embaixo. Então, no tempo gráfico no tempo gráfico mensal pode ficar interessante. Vou deixar aqui um alarme e continuar observando, né? Um ativo que está legal até. Ryzen 4, vocês veem essa consolidação comentada já anteriormente, esse retângulo perdeu, buscou o alvo dele aqui para baixo e justamente aqui nessa região, na mínima histórica, hoje tentou perder e vocês veem aqui a força, né, com que voltou. Então, caso supere aqui essa região dos R$ 4,16, 4,17, caso supere aqui, é um ponto interessante para compra, tentando buscar aqui 2 vezes para cima e também, por se tratar do fundo de uma figura gráfica, seria buscar aqui esse topo, aqui na casa dos 5,30. Então, uma operação que deixaria aqui um stop definido, buscando pelo menos aqui esse ponto. O OBV não está tão ruim assim, né? Vocês notam aqui. Então, enquanto o ativo estava aqui nesse ponto e caiu com força, o OBV praticamente não teve mudança, continua forte. Então tem uma divergência de alta no OBV, o volume tem sido interessante, entretanto aqui também não está apontado para cima o estocástico, mas caso ative a trap, é interessante porque é uma compra aqui, stop definido, buscando esse ponto. Mitre é um ativo que eu havia considerado anteriormente que o canal estivesse um pouco mais aqui para baixo, teria até rompido ele. Mas agora atualizei, coloquei aqui esses 3 pontos com um toque, segurou aqui, o estocástico havia apontado para baixo, caiu. Agora o ponto importante aqui em Mitre é esperar o quê? O toque aqui na parte inferior, estocástico apontando para cima. A divergência no OBV já possui, né? Vocês veem que essa divergência aqui gritante. Então, o OBV para cima, o preço sentido oposto. Então aqui é um ativo que também, nesse ponto aqui, na parte inferior desse canal, pode deixar uma entrada importante na segunda-feira, então na próxima semana. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.